Existem muitos mistérios no mundo e dúvidas sobre a existência dos mesmos. O que eles têm em comum são provas do ocorrido e as objeções sobre estas crenças. A Área 51. A Área 51, apelidada de acordo com sua posição no antigo mapa de Nevada, é supostamente uma base militar secreta ao norte de Las Vegas, localizada no coração da área de teste de Nevada. Dizemos supostamente porque o governo dos Estados Unidos não reconhece sua existência. A teoria mostra que a Área 51 é o lugar onde os militares mantêm a espaçonave. É também onde militares e alienígenas desenvolvem em parceria projetos altamente confidenciais de engenharia reversa. O que acontece na Área 51 não só prova que aliens e OVNIs são reais, como também que o governo dos Estados Unidos sabe disso há anos e agora trabalha regularmente com eles. O que os céticos dizem é que a Área 51 é uma base militar de testes mais do que ultra secreta, onde o governo dos Estados Unidos projeta, constrói e testa aeronaves, armas e sistemas de comunicação avançados. A qualidade das provas existentes é fraca. A história da Área 51 começa em meados da década de 1950, quando a CIA precisou de um lugar para testar o projeto ultra-secreto U-2. No final da década de 1980, um homem chamado Robert Lazar começou a aparecer na televisão e em documentários dizendo ter participado dos projetos de engenharia reversa de tecnologia alienígena da Área 51. Ele possuía, na verdade, provas de ter trabalhado certa vez para a Força Aérea, mas todas as afirmações feitas com relação aos OVNIs e ao trabalho desenvolvido na base até os dias de hoje permanecem sem fundamento. O próximo mistério é sobre a Atlântida. Atlântida foi uma ilha lendária no Oceano Atlântico, a oeste de Gibraltar, a qual, segundo Platão, existiu em cerca de 9.000 anos antes de Cristo e sucumbiu ao fundo do oceano durante um terremoto. Quem acredita confirma que a Atlântida foi real e seus habitantes eram seres superiores, dos quais a humanidade herdou todo o seu conhecimento técnico avançado, assim como suas línguas e religiões. Platão, em seus diálogos socráticos, criou um cenário no qual uma sociedade perfeita é subitamente exposta a grandes dificuldades, inclusive um ataque por um inimigo bárbaro, acompanhado de todo conflito e confusão associados a tal agressão. Segundo aqueles que acreditam que a Atlântida realmente existiu como uma ilha de verdade, destruída por terremotos cataclísmicos, toda a nossa civilização deve seu bem, deve tudo aos antigos atlantianos. O fato de a cronologia do desenvolvimento de nossa civilização não coincidir com a cronologia atlantiana não parece incomodar os entusiastas. O Triângulo das Bermudas. A guarda costeira não se impressiona com explicações sobrenaturais para desastres no mar. Segundo sua experiência, todos os anos, as forças da natureza, aliadas à imprevisibilidade humana, excedem em muito os mais absurdos relatos de ficção científica. O Triângulo das Bermudas é uma área imaginária localizada ao sudeste da costa atlântica dos Estados Unidos. A área triangular é conhecida por uma alta incidência de desaparecimentos inexplicáveis de navios, barcos e aeronaves. Em geral, dizem
que as pontas do triângulo são as Bermudas, Miami e San Juan. A lenda parece ter começado com o desaparecimento durante uma terrível tempestade de 5 aviões da Marinha nessa área do Atlântico. Naquela época, os equipamentos de navegação aérea eram bastante primitivos e era muito fácil para um piloto se perder, especialmente durante uma tempestade. Acredita-se hoje que a bússola do tenente Charles Taylor estivesse quebrada ou funcionando mal. Os aviões saíram do curso, ficaram sem combustível e caíram no Atlântico. A topografia do solo oceânico varia desde extensos bancos de areia que circundam as ilhas até algumas das fossas marítimas mais profundas do mundo. Com a influência de fortes correntes sobre os recifes, a topografia encontra-se em constante movimento e rapidamente surgem novos perigos à navegação. Quarto mistério: círculos nas plantações. Esses acontecimentos são padrões geométricos formados por cereais amassados e vão desde círculos simples até desenhos extremamente complexos. Eles aparecem todos os anos ao redor do mundo e muitas vezes em lugares inacessíveis à visitação. Surgem há séculos. Existem inúmeros depoimentos históricos de fazendeiros e jornalistas que chegam a datar, antes do século XV, círculos estranhos que apareciam da noite para o dia, sem sinais de interferência humana. A teoria de Gaia afirma que a Terra e todos os seus componentes biológicos consistem num enorme organismo vivo e que, como qualquer ser vivo, pode responder e responde a danos, ataques e ameaças. Os círculos talvez estejam relacionados a uma resposta autônoma, um sinal de que a Terra está comunicando através de energias naturais, em especial o magnetismo, e talvez de algum irmão desconhecido do magnetismo que ainda pode ser definido. Muitos dos que têm estudado a localização dos círculos autênticos percebem o alinhamento entre as formações e os locais sagrados ou áreas de influência paranormal ao redor do mundo. Planeta Vulcano. Acreditava-se que ele era um planeta fantasma que transitava pela órbita do Sol entre este e Mercúrio. Os cientistas lutavam para provar a existência de Vulcano e tanto astrônomos amadores quanto profissionais mantinham seus telescópios apontados para o Sol, na esperança de vislumbrar o fugitivo corpo estelar intramercurial. Por 38 anos, a crença em Vulcano permaneceu forte, embora, com o tempo, alguns cientistas começassem a duvidar de sua existência. Em 1915, Albert Einstein concluiu os aspectos gerais e específicos de sua teoria da relatividade. As teorias físicas de espaço e tempo afirmavam que todas as leis da física eram válidas sob quaisquer sistemas de referência, e Einstein concluiu que a velocidade da luz é sempre a mesma numa fonte com movimento uniforme. Esse avanço científico revelou que o tempo e o espaço, na verdade, se deformavam nas proximidades de um corpo estelar maciço como o Sol, o que explicava as anomalias na órbita de Mercúrio, sem exigir a existência de um planeta entre Mercúrio e o Sol que lhe afetasse a órbita. A existência por trás do pé grande. É supostamente uma criatura muito grande e peluda, semelhante a um humano, que dizem habitar o noroeste do Pacífico e o Canadá. Diz-se ainda que é uma criatura similar conhecida como Yeti,
ou o abominável Homem das Neves. Habita os picos nevados das montanhas do Himalaia. A raça das criaturas que chamamos de pé grande ou Yeti existe e talvez seja de outra dimensão. Eles vivem num universo paralelo e são capazes de viajar. Nos últimos anos, algumas pessoas vieram a público afirmando serem responsáveis pelas farsas relativas aos pés grandes. Na Carolina do Sul, um réptil de 2,10 metros foi visto perambulando pelo estado, deixando pegadas e assustando pessoas por cerca de uma semana, até que, de repente, desapareceu.